Bom dia, gente. Quarta-feira, dia 22 de abril. Tudo bem com vocês? Nosso último encontro da semana, né? Bom, vamos fazer então a correção do livro do módulo 2, para depois eu entrar no livro da produção textual e em seguida introduzir a nossa aula de hoje, que vai ser de redação, produção textual. Uau, sei que vocês adoram. Bom, vamos lá. Gente, na página 30, letra A, tá assim: compare as manchetes das duas notícias. Foram dadas duas notícias para que vocês fizessem a comparação, analisassem toda a estrutura, toda a característica das duas notícias. E vocês vão responder qual das duas causou mais impacto no leitor e por quê. Acertou quem falou a manchete da notícia A. Por quê, gente? Porque chama mais atenção do leitor, fala sobre o emprego da discussão, de xingamentos, de polêmicas, né? Então, tudo isso chama muito mais atenção do leitor e revela e também a questão de revelar os bastidores, os fatos em questões, mostrar de uma forma resumida e objetiva tudo o que aconteceu. Então, portanto, a manchete da notícia A. B. Qual das notícias apresenta algumas expressões mais comuns em contextos informais? Notícia A. Que expressões são elas? Bateram boca e afrouxará. E são duas expressões que a gente fala muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E são expressões assim, totalmente de textos informais. São expressões que a gente não vê em usos de produções de textos jornalísticos, né? Muito diferente. C. Qual das notícias apresenta a maior quantidade de expressões técnicas relacionadas à votação da lei dos agrotóxicos? A notícia B. A notícia B, ela tem um pedido coletivo, ela tem palavras que falam revoga, apensadas, defensivas. Então, assim, propõe um trabalho coletivo de identificar, né, essas palavras de uma forma muito mais formal, muito mais bem trabalhada dentro dessa votação da lei dos agrotóxicos. Então, a notícia B. D. A D, presta atenção aqui. Momentos de tensão durante a votação do projeto de lei no plenário. Notícia A. O que motivou o adiamento da sessão no plenário? Notícia B. Argumentos contrários e favoráveis ao projeto de lei. A e B, os dois, tá? Tempo de duração da sessão. Notícia A. Como e quando surgiu a lei dos agrotóxicos? Notícia B. Números de leis e projetos de leis? Notícia B. Então, levando em consideração, qual das notícias apresentou mais informações sobre o projeto de lei? Foi a notícia B. E qual delas revelou mais detalhes dos acontecimentos ocorridos? Foi a notícia A. Página 31. O que há em comum entre as manchetes? Foram dados para vocês 3 manchetes. O que tem em comum entre elas? Que todas falam do mesmo assunto. Ok, mas que assunto é esse? A vitória do Cruzeiro e a derrota do Atlético. Beleza. B. Qual é a principal diferença entre elas? Foi a forma de se apresentar cada notícia. Cada notícia foi apresentada de uma forma diferente. C. A escolha de palavras é muito importante para o que se pretende expressar em um texto. Explica o efeito de sentido criado pela escolha dos verbos perder e desabar nas manchetes A e B. Desabar, gente, mostra assim um lado mais dramático, uma coisa assim, mais dramaticidade, né? E em relação ao
ao verbo perder, né? Que dá mais ênfase à derrota do time. Então foi mais dramático chamar aquela atenção ao invés de falar que o time perdeu. B. As manchetes acima foram iniciadas de forma diferente. Correto. Considerando isso, que destaque cada uma delas pretende apontar? Então, gente, as manchetes A e B procuram enfatizar a derrota sofrida pelo Atlético. E já na manchete C, busca destacar a vitória do Cruzeiro, tá? Então, a A e a B, elas têm um intuito de enfatizar a derrota e na manchete C de destacar a vitória, no caso do Cruzeiro. Entre as manchetes A e B, qual aparenta chamar mais atenção do leitor para a derrota de um dos times? A manchete A, pois ela evidencia uma grande reprovação. Bom, gente, essa foi a correção do livro, do módulo 2. Agora nós vamos para a correção do livro de produção de texto, página 13. Tá assim: de acordo com a entrevista, qual a importância de Ruth Rocha para o cenário da literatura infantil no Brasil? Então, gente, a escritora Ruth Rocha, ela escreve histórias infantis há 50 anos, né? E ela tem diversos livros publicados, né? Então, não tem como uma escritora que tem esse tempo todo de história não ser importante para a nossa literatura do Brasil, né? A nossa literatura brasileira. E ela, por ela levar esse tempo todo, ela vai puxando uma geração atrás da outra. Então, são 2 gerações, né? Número 4. Segundo Ruth Rocha, que acontecimento da sua vida foi determinante para que ela começasse a escrever? Então, gente, ela trabalhava, uma amiga dela trabalhava numa revista infantil, né? E a trancou em casa. E só deixou Ruth sair após produzir um texto, visto que a amiga sabia do seu potencial. Então, ela meio que forçou a barra, né? A amiga, né? Mas ela sabia do potencial da Ruth. Então, por isso que ela forçou essa barra com a amiga. Daí que surgiu esse acontecimento todo, daí que ela viu que realmente ela nasceu para escrever. 5. Veja a seguir o que Ruth Rocha diz sobre os erros dos escritores de literatura infantil. Um deles é achar que a criança é muito pequena e não sabe nada. O outro é achar que ela é grande e sabe tudo. O que ela quis dizer com isso, gente? Então, ela quis dizer que os escritores, eles não veem as crianças como elas realmente são. Entendeu? É muito fácil a gente falar e realmente não perceber como que aquela pessoa ela é. Página 14. Para a escritora, qual é a melhor forma de incentivar a criança a ler? É explicar que ler é um hábito que deve ser adquirido desde muito cedo. Assim, a criança ela deve ser estimulada pela família, né? Então, a família ela tem esse papel importante, que é desde criança, desde cedo, pegar aquela criança e incentivar a leitura. Explorando a entrevista. Quais informações a linha fina do texto traz para o leitor? Então, a linha fina ela destaca a idade e o tempo de carreira da entrevistada. 2. Quais parágrafos do texto correspondem à introdução? O segundo, o terceiro e quarto parágrafos. B. Com que objetivo essa introdução foi produzida? Então, gente, ela foi produzida para contextualizar o leitor sobre quem é o entrevistado e a sua importância que ele tem para a literatura brasileira. 3. Observe as alternativas a seguir e indique as informações que estão presentes na introdução da entrevista.
Então eu tenho 2 opções de resposta aí. Quer dizer, eu tenho 4 opções de resposta e 2 corretas. A apresentação do entrevistado e o contexto que incentivou a realização da entrevista. 4. Eu tenho um quadro que é para vocês colocarem informações do entrevistador e do entrevistado. As informações do entrevistador: Natália Eiras, jornalista que representa o portal IG. E informações sobre o entrevistado: escritora Ruth Rocha. B. Como são introduzidas as perguntas e as respostas na entrevista? A pergunta ela começa com as iniciais do veículo de comunicação que a entrevistada foi veiculada. Onde a entrevista ela foi veiculada? Em um site da internet. 5A. Antes da entrevista, o entrevistador precisa pesquisar sobre o entrevistado. Claro, gente, a gente precisa fazer uma pesquisa, saber um pouco daquela pessoa de que a gente vai entrevistar. Fato. Com que objetivo isso deve ter sido feito? Justamente para saber quais perguntas seriam necessárias fazer para a entrevistada, né? Saber qual era o seu campo de trabalho, o seu ambiente. Então, a pessoa, o entrevistador, ele ia montar as perguntas dentro da realidade da entrevistada. B. Cite trechos que confirmam que a entrevistadora conhece a entrevistada. Então, preste atenção aqui, tá ok? Você está completando 50 anos de carreira. Olha como ele afirma, olha como ele conhece a entrevistada, olha como ele sabe da vida dela, né? Acha que a criança mudou muito desde quando você começou a trabalhar nos anos 1960. Tem mais um trechinho aqui, ó. Os seus livros ficaram a infância de muitas pessoas. Mais outro, você já ouviu algum tipo de história que te emocionou? Então, que são trechos que mostram que o entrevistado conhece, que o entrevistador, ele conhece bem a entrevistada, ou ele fez uma pesquisa antes de fazer certos tipos de perguntas pertinentes à entrevistada. 6. Por que uma entrevista com uma escritora é pertinente ao canal em que foi publicada? Por ser um canal de entretenimento, né, gente? Então, o público-alvo, ele costuma se interessar por temas que são tratados nas entrevistas. B. Em que outros meios de comunicação uma entrevista pode ser veiculada? Revistas, jornais impressos, digitais. Pode ainda veicular pela televisão, pelo rádio, pela internet e etc. Quem é o público-alvo dessa entrevista? Os leitores interessados em literatura infanto-juvenil. Ok? Bom, gente, essa foi feita a correção, tá? Dos 2 livros. E a nossa aula de hoje é uma aula de produção escrita, notícia. Vocês vão produzir uma notícia com mínimo de 15 linhas. Vamos só prestar atenção aqui, ó. Notícia é a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público a que um jornal se destina. Gênero textual tipicamente jornalístico, a notícia ela pode ser veiculada em jornais escritos ou falados e em revistas. Uma notícia deve ser imparcial e objetiva, deve expor fatos, não opiniões. Numa notícia predomina a narração, mas os jornais não contam só o que aconteceu, eles vão além, informando também o que são os fatos, quem são os personagens, quem são as pessoas, quando que aconteceu aquele fato, onde que aconteceu, como que foi e o porquê. Aqui nós temos algumas sugestões, né? Coleta seletiva na escola, desempenho dos alunos em uma atividade feita fora da escola, evento que a escola realizou com os alunos e a comunidade e futuros acontecimentos organizados pela escola, festas, apresentações e entre outros. Então, vocês vão escolher uma dessas 4 sugestões. É claro que vocês podem inventar uma situação, algum evento, enfim, para poder fazer essa produção textual de vocês, tá bom, gente? Respeitando o título, o lead,
todas as informações de onde, como que foi, quem são as pessoas, o porquê, onde foi, como que aconteceu, tá bom? Mínimo de 15 linhas. Estou aguardando essa atividade para vocês me enviarem pelo WhatsApp, tá ok? E também tá indo outras atividades do livro de produção textual de vocês, tá ok? Gente, ó, um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, tá? E até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.